Bom dia, irmãos. Sejamos todos nós bem-vindos a mais um culto matutino. Irmãos mesmo que aí de casa, sejam muito bem-vindos, para entrarmos nesse momento de adoração, de louvor, de meditação na palavra. Eu gostaria de iniciar para abrirmos as nossas Bíblias, convidando os irmãos para abrirmos as nossas Bíblias no Salmo de número 32. E vamos ler a partir do versículo 3. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor todas as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Irmãos, nesse início de manhã, nesse início do nosso culto matutino, no tom desse texto que nós acabamos de ler, eu gostaria de convidar você aí em casa, e os aqui presentes, que nós elevássemos a Deus em oração e façamos uma confissão de pecados, abramos os nossos corações nesse momento ao nosso Senhor Jesus. E ao final de um período de oração silenciosa, nós faremos uma oração audível. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa grande oportunidade, ó Deus, mesmo não presencialmente, fisicamente, ó Deus, mas presentes em espírito, ó Deus, e numa sintonia de louvor e de adoração que nós nos encontramos nesse momento. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, tu abençoe esse culto matutino e a escola bíblica, ó Deus, que vem a seguir. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, edifique a tua igreja, ó Deus, que se reúne nesse momento e que tem se reunido, ó Deus, de vários modos e várias formas, ó Deus, nesses tempos que temos passado. Em nome do Senhor Jesus, o teu Espírito Santo age nos nossos corações e especificamente nesse momento, ó Deus, eu te peço para que teu Espírito Santo nos toque, ó Deus, nos fazendo reconhecer as nossas transgressões, os nossos pecados, sondando o nosso coração, ó Deus, e nos mostrando, ó Deus, aquilo que fazemos, ó Deus, mesmo quando não percebemos, mas que desagrada, ó Deus, que desagrada o teu Espírito, que desagrada a Ti. Em nome do Senhor Jesus, nos ajuda, ó Deus, nessa caminhada, ó Deus, de cristãos, nessa perseverança, ó Deus, de cristãos, a melhorarmos, ó Deus, cada dia mais. Que hoje, ó Deus, não sejamos como fomos ontem, ó Deus, que amanhã não sejamos como somos hoje, e que cada dia mais, ó Deus, a edificação do teu Espírito, ó Deus, o caráter de Jesus Cristo, ó Deus, na vida e no nosso coração, ó Deus, seja uma crescente, ó Deus, uma realidade, ó Deus, na verdade do teu Santo Espírito. Pai amado, em nome de Jesus, que eu te peço e te agradeço. Amém. Meus irmãos, já vamos aproveitar logo no início dessa manhã e vamos saudar os nossos aniversariantes, Então, a gente vai tratar das pessoas que fazem aniversário de hoje, dia 24, até o próximo dia 30. Então, você, com muita atenção, vai prestar atenção no nome das pessoas que eu vou citar aqui, a data de aniversário, e manter essa data e esse nome na sua lembrança, E quem sabe fazer um contato, dar um oi, mandar uma mensagem, de carinho nesse momento tão especial. Então, nós temos aí, a partir do dia 24, nós temos, no dia 24, a Elisa Santana Gonçalves. No dia 27, o Eleazar da Costa Pereira. No dia 28, Jonas do Lago. Novamente, no dia 28, o Marco Antônio Inácio. No dia 29, o Augusto César Margalhães Lopes Borges. No dia 30, nós temos 3 pessoas, a Maria Dalva Batista Silva, o Acilon Saraiva de França e o Rodrigo Alves de Oliveira. E entre as crianças, nós também temos aniversariantes, E não podemos deixar de esquecer. O Augusto César, que nós já citamos aqui, a Sofia Martins de Oliveira e a Sofia, está repetido aqui. Então, são o Augusto César e a Sofia entre as crianças que também estão aniversariando no decorrer dessa semana. Como de costume, eu gostaria de deixar uma mensagem bíblica
E eu convido aos irmãos aí de casa a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 23. É um salmo que nós estamos acostumados a ouvir, né? Mas eu gostaria que, mesmo de formato de leitura, que nós façamos uma meditação nesse salmo nesse momento, né? A você, aniversariante, principalmente, que vai estar aniversariando no decorrer da semana. Fala assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não vou temer nenhum mal, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? Irmãos, que promessa e que conforto, né? Então eu deixo esse texto aí para vocês, principalmente os irmãos aniversariantes, né, que meditem nessa palavra, que releiam, quem sabe, no momento com mais tempo, e meditem nessa palavra do Salmo de número 23. Vamos orar? Na nossa oração, como de costume, relembrando, né, como de costume a gente, enquanto reunidos aqui na igreja, a gente sempre lembra dos irmãos que estão precisando de oração, né? Então eu gostaria que, mesmo sem saber, né, qual a sua necessidade, qual o irmão que gostaria de trazer um pedido de oração nesse momento, que nós intercedêssemos pela nossa igreja. Talvez você saiba de algo que está acontecendo com o irmão, né, mais chegado, com quem você tem conversado, e que nesse momento nós oremos não só pelos aniversariantes, mas oremos também pelos irmãos da nossa igreja. E se porventura, né, nós não temos conversado, até mesmo com aqueles mais chegados, fica aí um grande chamado, né, meus irmãos, a nós entrarmos em contato com aqueles irmãos que, pelo corre-corre do dia a dia, por essa situação de pandemia, a gente tem deixado de contactar, e isso era rotineiro na nossa vida, na nossa relação de amizade. Que em nome do Senhor Jesus, né, você retire um tempo para, caso não tenha feito, entrar em contato com esses irmãos e saber como estão, do que estão precisando, de que pedido de oração eles têm para que nós possamos orar. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, eu quero colocar diante da Tua presença nessa oportunidade, primeiramente a vida desses aniversariantes, Senhor, que nesse momento, ó Deus, de tanta alegria, de celebração, por chegarem até essa etapa de suas vidas, e te pedir, ó Deus, que a lembrança, ó Deus, a consideração e a atitude de graças, ó Deus, a Ti, por esse momento tão importante, ó Deus, seja uma realidade no coração de cada um deles. Nos ajuda, ó Deus, a reconhecer no nosso dia a dia, nos nossos desafios, nos nossos projetos, nos nossos sonhos, a Tua mão, ó Deus. Abre os nossos olhos, ó Deus, para andarmos, ó Deus, no reino, vendo aquilo, ó Deus, que Tu tem traçado, ó Deus, de melhor para cada um de nós, mesmo quando muitas vezes nós não reconhecemos. Em nome do Senhor Jesus, enche o nosso coração de alegria, ó Deus, e de gratidão, ó Deus, por tudo aquilo que Tu tem trazido à vida de cada um de nós. Agora eu quero colocar em especial, ó Deus, a vida daqueles irmãos que se encontrem adoentados, ó Pai. Tu sabes muito bem, numa situação tão crítica e mais crítica ainda, ó Deus, do que a própria realidade de somente a doença. Nós temos agora essa realidade de doença, em problemas para ser atendido, uma realidade de várias pessoas doentes por conta da pandemia. Mas que em nome do Senhor Jesus, ó Deus, aqueles irmãos, ó Deus, que nesse momento se encontrem sofrendo, ó Deus, com alguma enfermidade, muitas vezes acamados, muitas vezes tristes, que em nome do Senhor Jesus, ó Deus, Tu esteja afofando, ó Deus, os seus leitos, confortando os seus corações, ó Deus, trazendo alegria, ó Deus, que é a alegria de Ti, a alegria do Espírito Santo, ó Deus, seja bastante, ó Deus, no coração de cada um deles. Aqueles que, porventura, ó Deus, enfrentam problemas com trabalho, com emprego, com remuneração, que em nome do Senhor Jesus, ó Deus, Tu venha estar abrindo as portas, ó Deus, Tu venha estar trazendo ideias, ó Deus, Tu venha estar trazendo possibilidades. Sabemos e temos certeza, ó Deus, de que não somos abandonados, ó Deus. E em nome do Senhor Jesus, ó Deus, traz essa convicção, ó Deus, e a paz, ó Deus, em nossos corações. É no nome do Senhor Jesus que eu te peço
e te agradeço. Amém. Irmãos, agora é um momento que nós vamos dedicar ao louvor, em conjunto, ao louvor congregacional. E você, então, mesmo aí de casa, esteja abrindo a sua Bíblia no Salmo de número 150. E enquanto lemos esse salmo, eu gostaria de convidar até aqui à frente a equipe de louvor que vai estar nos conduzindo nessa manhã a tomarem os seus lugares. E os irmãos abram as suas Bíblias no Salmo de número 150. E fala assim: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com a harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Amém? Louvemos a Deus. Bom dia, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós. Muito grata ao Senhor que, mesmo distante, nós podemos nos reunir para louvarmos ao Senhor juntos. Que, mesmo distante, Ele nos deu essa condição. Vamos louvar ao Senhor. Seja bem-vindo, Jesus, ao nosso meio. Queremos Esse cântico é uma oração. Faça uma oração aí do lugar onde você está, a começar em mim, que o Senhor possa nos alcançar nesse dia, nessa manhã. A começar em mim, quebra corações. Pra
adorar ao Senhor por tudo o que Ele tem feito, por tudo o que Ele tem nos dado. Nessa manhã, vamos adorar ao Senhor juntos, irmãos. Juntos nós somos mais fortes e o Senhor se agrada da adoração. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por esse dia, ó Deus. Muito obrigada pelo privilégio de poder te louvar. Esteja com cada um de nós, com cada irmão, ó Deus. Os que estão aqui no templo e os que estão em suas casas. Esteja nos abençoando nesse dia. É que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Quero saudar todos com a graça e com a paz de Jesus. Quero convidar você a abrir comigo sua Bíblia no texto de Deuteronômio, capítulo de número 9. Deuteronômio, capítulo de número 9. E eu vou fazer uma leitura apenas do verso 1, levando em consideração que à medida que expor a passagem, eu vou ler todo o capítulo. Portanto, quero convidar você a abrir comigo sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 9. E vou ler apenas o versículo de número 1, que diz assim: Ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão para entrares a possuir as nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e amarulhadas até os céus. Vamos fazer uma oração. Convido você a fechar os seus olhos para que possamos orar ao nosso Deus nesta manhã. Senhor, queremos, ó Pai, em nome de Jesus, nesse instante nós nos achegamos à Tua presença, agradecidos a Ti pela oportunidade, ó Pai, que Tu nos permite ter de podermos adorar e louvar e cultuar o Senhor, ó Deus, nesse dia. Que Teu Espírito nos conduza, ó Deus, e que este culto seja todo ele para a glória e para o louvor do Senhor, ó Deus, em Cristo Jesus. Amém.
Queridos, um dos temas que devem fascinar o coração daqueles que amam o Senhor e da graça é exatamente o tema que envolve a graça de Deus. E é interessante que muitas pessoas, elas têm algumas dificuldades de não conseguirem ver e enxergar no Velho Testamento as ações graciosas de Deus. Mas nós podemos perceber que toda a graça de Deus e todo o amor de Deus, esse favor imerecido de Deus em favor do seu povo, ele é extremamente presente em todo o Velho Testamento. Graça é exatamente isto. É um presente que Deus concede ao seu povo, é um favor imerecido. E é exatamente isso que nós encontramos nesta passagem, ou nesse capítulo aqui de Deuteronômio, capítulo de número 9. E é exatamente sobre isso que quero, nessa manhã, compartilhar com os irmãos. Quero lembrá-los que, na semana passada, nós estudamos o capítulo de número 8 de Deuteronômio. Na ocasião, portanto, eu disse algumas informações acerca deste livro. Na ocasião, portanto, eu disse que Deuteronômio, ele consiste das palavras que Moisés proferiu ao povo de Israel imediatamente ou um pouco antes do povo entrar na terra prometida. O livro de Deuteronômio são 4 longos discursos que Moisés dá ao povo, relembrando os atos, os feitos de Deus e relembrando a lei de Deus. A palavra Deuteronômio, ela é oriunda da Septuaginta. A Septuaginta é a tradução grega do Velho Testamento e lá, portanto, foi dado esse nome, que significa segunda lei. Mas o original hebraico, o tema e o livro chamado, são estas as palavras, baseada lá em Deuteronômio capítulo 1, verso de número 1. Portanto, haviam-se passado 38 anos, portanto, que o povo havia saído do Egito. Estavam completando 40 anos e ali próximo à entrada, portanto, da terra de Canaã, Moisés, sabendo que não iria entrar ali na terra prometida, ele reúne o povo para dar, portanto, as últimas instruções. Portanto, esses 4 longos discursos tratam exatamente disto. Na semana passada, eu trouxe aos irmãos um tema que, portanto, no capítulo 8 dizia os conselhos importantes que Moisés deu ao povo de Israel e algumas lições baseadas nesses conselhos. O capítulo 8, portanto, nos mostra a ideia de alguns conselhos importantes, como, por exemplo, eu disse que Moisés falou ao povo: lembra-se do que o Senhor fez, observe o que o Senhor fará. E diante do que ele fez, portanto, Moisés exorta o povo a que obedeça. Assim, então, queridos, na semana passada eu levei os irmãos a pensar na grande necessidade que nós, como povo de Deus, temos de olharmos para o nosso presente, para o hoje, sem se esquecer daquilo que o Senhor fez por nós atrás. Também disse que é preciso olhar a disciplina como atos graciosos nos quais Deus tem em favor do seu povo. Mostrei também que a vida cristã, ela aponta para frente. E nós temos um grande desafio que é obedecermos ao Senhor. Daí então, dando continuidade àquilo que falei na semana passada, hoje, portanto, como eu disse, eu quero tratar com os irmãos acerca do capítulo 9. Que é uma ideia complementar, pois o capítulo 9 é também um relembrar dos feitos de Deus, e nesse relembrar, Moisés apresenta esse tema, ou este assunto pelo qual comecei esta mensagem de hoje de manhã, que tem a ver com a graça de Deus. Portanto, eu disse no começo que esse é um tema que deve fascinar o coração do povo de Deus, a graça de Deus. E este, portanto, é o tema que quero tratar com os irmãos hoje de manhã. A graça de Deus.
Para isso, então, eu quero levá-los a entender comigo o texto e quero que você acompanhe comigo a leitura de todo o capítulo 29. São 29 versículos, mas se faz necessário ler todo o capítulo para entender aqui, então, aquilo que Moisés está dizendo e retratando para este povo. E a partir, então, dessa leitura, eu quero trazer algumas lições para você nessa manhã. Vamos, então, entender o texto. E aí, então, desafio você a perceber a ação graciosa de Deus em favor do seu povo, para que você nunca duvide de que a graça de Deus sempre esteve acompanhando o seu povo. Observe comigo, então, capítulo 9 de Deuteronômio, versículo de 1 até o verso de número 3. Diz assim: Ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e amuralhadas até os céus. Povo grande e alto, filho dos Anaquins, que eram gigantes, que tu conheces e de que já ouvistes. Quem poderá resistir aos filhos de Enaque? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus é que passa adiante de ti, é fogo que consome e os destruirá e os subjugará diante de ti. Assim os desapossarás e depressa os farás perecer, como te prometeu o Senhor. A primeira questão que a gente observa quando começamos a caminhar no capítulo 9 é que Moisés deixa bem claro o poder de Deus e aquilo que Deus fará em favor do seu povo, a despeito de todas as probabilidades. Lembre-se que Moisés havia enviado há um tempo, bem no começo dessa jornada, alguns espias para que pudesse, portanto, olhar aquela terra, e o relatório dos espias foi completamente desfavorável, não em relação à terra. Eles chegaram à conclusão de que aquela terra manava leite e mel, mas o povo era fortificado, cidades fortificadas, havia gigantes, e isso gerou no coração daquele povo um profundo medo e pavor, e essa foi a causa, portanto, deles terem ter que andar em círculos, e isso aconteceu durante 40 anos. E agora, próximo ali então à entrada, então Moisés os faz entender que agora eles iriam entrar àquela terra, e iriam entrar por causa do poder de Deus, a despeito de todas as probabilidades. O Senhor, portanto, está garantindo àquele povo que eles iriam entrar. Versículo 3, sabe, pois, que o Senhor teu Deus é que passa adiante de ti. Esses 3 versículos nos mostram exatamente isto. Mas há uma continuidade no texto. Eu quero então ler uns versos adiante. Moisés agora afirma, queridos, que a razão pela qual Deus dá aquela terra a Israel não era porque aquele povo, Israel, era justo ou merecedor. Observe comigo aí o verso 4. Quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado diante de ti, não digas no teu coração, por causa da minha justiça, que o Senhor me trouxe a essa terra para possuir, porque pela maldade dessas gerações é que o Senhor as lança diante de ti. Verso 5. Não é por causa da justiça, nem pela retitude do teu coração que entras a possuir a terra, mas pela maldade dessas nações, o Senhor teu Deus as lança diante de ti. E para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, Moisés deixa bem claro que era o Senhor que iria fazer com aquele povo, era o Senhor com o seu poder, que ia fazer com que o povo adentrasse a terra de Canaã. E então Moisés afirma nos versículos 4 e 5, que a razão pela qual Deus dava aquela terra a Israel, não é porque Israel era um povo justo ou merecedor, mas por causa que ele estava expulsando pessoas que habitavam aquela terra e que haviam profanado aquela terra com seus pecados. Deus estava,
portanto, dando aquela terra a Israel, porque havia prometido. Aqui nós encontramos um primeiro elemento de graça, era um presente que Deus estava dando ao seu povo. Mas o texto continua. Daí então, a partir dos versos 6, Moisés vai relembrar a infidelidade e a rebeldia do povo de Israel, o que caracteriza e o que evidencia ainda mais que aquela terra que estava sendo dada não era porque o povo de Israel era justo ou merecedor, mas era a graça de Deus. Observe comigo agora a leitura a partir do verso 6. Farei uma longa leitura até o verso de número 29. E nesses versos aqui, Moisés relembra o quão aquele povo de Israel eram também indignos e merecedores daquela terra, como aqueles moradores que lá habitavam a terra de Canaã. Mas, como eu disse lá atrás, a graça de Deus estava sendo dispensada, derramada sobre o seu povo. Aquele favor imerecido estava sendo, portanto, derramado e dado àquele povo. Observe comigo aí, a partir do verso 6. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá essa boa terra para possuí-la, pois tu és povo de dura cerviz. Verso 7. Lembrai-vos e não vos esqueçais, que está dizendo isso a Moisés, de que muito provocastes a ira o Senhor, vosso Deus, no deserto, desde o dia em que saístes do Egito, até que chegastes a este lugar, rebeldes fostes contra o Senhor. Pois em Horebe, tanto provocastes a ira o Senhor, que a ira do Senhor se acendeu contra vós para vos destruir. Subindo eu ao monte, a receber as tábuas da pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão, nem bebi água. Deu-me o Senhor as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e nelas estavam todas as palavras, segundo o Senhor havia falado convosco, no monte, no meio do fogo, estando reunido todo o povo. Ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. E o Senhor me disse: levanta-te e desce depressa daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito já se corrompeu, cedo se desviou do caminho que lhe ordenei, imagem fundida para si fez. Falou-me ainda o Senhor, dizendo: atendei para este povo, e eis que ele é povo de dura cerviz. Verso 14. Deixa-me que o destrua, e apague o seu nome de debaixo dos céus, e te faça a ti nação mais forte e mais numerosa do que esta. Veja o que Deus disse a Moisés. Verso 15. Então me virei e desci do monte, e o monte ardia em fogo. As 2 tábuas da aliança estavam em ambas as minhas mãos. Olhei, e eis que havíeis pecado contra o Senhor vosso Deus. Tinhas feito para vós outros um bezerro fundido. Cedo vos desviastes do caminho que o Senhor vos ordenara. Então peguei as 2 tábuas e as arrojei das minhas mãos e as quebrei ante os vossos olhos. Prostrado estive perante o Senhor como dantes, 40 dias e 40 noites, não comi pão, não bebi água, por causa de todo o vosso pecado que havíeis cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Pois temia por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto estava irado contra vós outros para vos destruir. Porém, ainda esta vez o Senhor me ouviu. O Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Porém, tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhas feito, e o queimei, e o esmaguei, moendo bem, até que se desfez em pó, e o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte. Também em Taberá, em Massá, em Quibrote, Hataavar, provocastes muito a ira do Senhor. Quando também o Senhor vos enviou em Cades-Barneia, dizendo: subi e possuí a terra que vos dei, rebeldes foste ao mandato do Senhor, vosso Deus, e não o crestes e não obedecestes à tua voz.
Rebeldes fostes contra o Senhor desde o dia em que vos conheci. Veja o que Moisés diz. Verso 25. Prostei-me, pois, perante o Senhor, e 40 dias e 40 noites estive prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. Orei ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, não destrua o teu povo e a tua herança, que resgatastes com a tua grandeza, que tirastes do Egito com poderosa mão. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra, de onde nos tirastes, não diga, não tendo podido o Senhor introduzi-los na terra que lhe tinha falado, e porque os aborrecia, os tirou para matá-los no deserto. Verso 29, por fim, todavia são eles o teu povo e a tua herança que tirastes com a tua grande força e com o braço estendido. Então percebam, queridos, que o capítulo de número 9 de Deuteronômio é Moisés relembrando os atos graciosos em favor daquele povo. É então Moisés dizendo que aquele povo iria entrar naquela terra por causa do poder do Senhor, a despeito de qualquer probabilidade. É Moisés relembrando o povo que aquela terra estava sendo tirada daqueles cananeus, porque eles haviam profanado aquela terra com o seu pecado. Mas agora Israel iria entrar, não porque era um povo melhor, não porque era um povo que não tivesse pecados, e ele vai narrar, como acabei de ler, toda uma história de rebeldia daquele povo contra Deus. Eles iriam entrar naquela terra porque Deus havia feito uma promessa, e Deus estava cumprindo essa promessa. Eles iriam entrar naquela terra porque Deus, de maneira graciosa, porque quis, Ele resolveu dar aquela terra para o seu povo. Não era por mérito deles, mas por causa da graça de Deus. Era, portanto, um favor imerecido, uma ação do Senhor. Portanto, o capítulo 9 nos apresenta todo esse enredo, essa narrativa. E aí, então, eu quero, à luz dessa história, desse remembrar, portanto, de Moisés para aquele povo, tirar algumas lições para você nessa manhã, lembrando o nosso tema, a graça de Deus. Primeira lição, queridos, que quero que você guarde no seu coração, eu quero destacar aqui apenas alguns versos, o verso de número 4 e o verso de número 5. Vou ler novamente. Quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado diante de ti, não digas, Moisés falando para Israel, não digas no teu coração, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a essa terra para possuir, porque pela maldade dessas gerações é que o Senhor as lança diante de ti. Verso 5, não é por causa da tua justiça, nem pela tua retitude, a retitude do teu coração que entras a possuir a terra, mas pela maldade dessas nações, o Senhor teu Deus as lança diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Daí a primeira lição que quero que você guarde é, primeiro, precisamos nos convencer que o que move a ação de Deus em nosso favor é a sua graça, não a nossa justiça. Quero dizer de novo, precisamos nos convencer que o que move a ação de Deus em nosso favor é a sua graça, não a nossa justiça. É exatamente isso que Deus está dizendo para esse povo. Essa terra que eles dou, eu dou porque aquele povo que está lá profanou, são indignos. Mas Moisés deixa bem claro, não é por causa da justiça de vocês. Daí então, queridos, a graça, ela é um favor imerecido. E nós temos sido objetos da ação de Deus sobre nós. Portanto, nós temos que nos convencer sempre, constantemente, todos os dias, de que todos os atos de Deus em nosso favor é por causa da sua infinita graça. É por causa do seu amor eletivo sobre nós e não por causa da nossa
justiça. Eu quero destacar aqui uma passagem que nós encontramos no livro de Efésios, capítulo de número 2. Efésios, capítulo de número 2. A partir do verso 4 fala assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos de nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Daí então, o que Paulo está deixando bem claro é que é a graça de Deus, é o seu amor que move os seus atos em nosso favor. E é claro, de modo específico no texto, apontando para a salvação, mas todo o ato de Deus sobre nós é fruto da sua graça e nunca é fruto da nossa justiça. Nada que recebemos de Deus, recebemos porque somos merecedores ou dignos. Mas temos que nos convencer, portanto, que é a graça de Deus que o move em nosso favor. Uma segunda lição, queridos, que quero que você guarde nessa manhã. Quero destacar aqui outros versos de Deuteronômio. Quero que você leia comigo os versos 6. Diz assim, verso 6 ao verso 8. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá essa boa terra para possuí-la, pois tu és povo de dura cerviz. Lembrai-vos e não vos esqueçais de que muito provocastes a ira do Senhor vosso Deus no deserto, desde o dia em que saístes do Egito, até chegastes a esse lugar, rebeldes fostes contra o Senhor. Pois em Horebe tanto provocastes a ira do Senhor, que a ira do Senhor se acendeu contra vós para vos destruir. Versos 22 em diante. Também em Taberá, em Massá, em Quibrote, Hataavá, provocastes muito a ira do Senhor. Verso 23, quando também o Senhor vos enviou de Cades Barneia, dizendo, subi e possui a terra que vos dei, rebeldes foste ao mandato do Senhor vosso Deus, e não crestes, e não obedecestes a sua voz. Rebeldes fostes contra o Senhor, desde o dia que vos conheci. Daí então, queridos, essa narrativa nos leva para uma segunda lição. Segundo, precisamos nos convencer o quão potencialmente todos nós somos capazes de errar. Precisamos nos convencer o quão potencialmente capazes somos todos nós de errar. Eu disse, portanto, que devemos nos convencer, em primeiro lugar, que o que move a ação de Deus é a sua graça em nosso favor e não a nossa justiça. Portanto, uma segunda lição lógica a partir disto é que também devemos nos convencer o quão, portanto, nós somos potencialmente capazes de errar. E essa verdade, esse convencimento, portanto, deve gerar no nosso coração todos os dias a humildade para reconhecermos que tudo que recebemos das mãos do Senhor é fruto da sua graça. Isso tem que gerar em nós alguns atos, queridos. Nós não podemos nos vangloriar de que somos bons ou melhores do que outras pessoas. Há no coração de muitas pessoas uma arrogância pelos seus atos. O nosso coração não deve se gabar de nenhum ato de justiça, pois nenhum ato nosso nos dá o direito de algum ato de Deus, pois tudo aquilo que a gente fizer não nos garante merecimento algum da parte de Deus. Daí então, precisamos nos convencer que todos nós somos potencialmente capazes de errar. Moisés lembra o povo de Israel que eles foram rebeldes. Nós também podemos afirmar que o nosso coração age com rebeldia muitas vezes. E isso deve ser, portanto, uma lembrança constante de que os atos de Deus em nosso favor é fruto da sua graça. Isso, portanto, como eu disse, deve gerar em nós
um espírito, atitudes, não de vanglória, achando que somos bons, e nem tampouco não podemos julgar os outros como se nós fôssemos melhores. Afinal de contas, todos nós somos potencialmente capazes de errar. Uma terceira lição, queridos, que quero destacar. Observe comigo o capítulo 9 de Deuteronômio, versos de 1 a 3 novamente. Diz assim: ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes amuralhadas até os céus. Povo grande e alto, filho dos Anaquins, que tu conheces e de que já ouvistes, quem poderá resistir aos filhos de Enaque? Sabe, pois, hoje, que o Senhor teu Deus é que passa diante de ti, é fogo que consome, e os destruirá e os subjugará diante de ti. Assim os desapossarás e depressa os farás perecer, como te prometeu o Senhor. Daí uma terceira lição que quero que você guarde no seu coração. Precisamos nos convencer do quão grande é o Senhor, bondoso, fiel à sua palavra, e quão gracioso é o Senhor em nosso favor. É exatamente isso que Moisés está fazendo com que aquele povo entenda. Eles estão entrando, pelo poder de Deus naquela terra. Eles estão tomando posse, por causa da graça de Deus. Daí então, nós temos que nos convencer, sim, de que não é a nossa justiça que move a ação de Deus, mas a sua graça. Nós temos que nos convencer do quão capazes de errar nós somos. Mas temos que ter um olhar, e temos que nos convencer sempre, temos que ter um olhar em direção de quem Deus é. É isso que Moisés está lembrando o povo. Grande é o Senhor, bondoso, fiel à sua palavra. Deus é gracioso. Isso precisa despertar em nós uma total dependência, submissão, louvor e gratidão ao nosso Deus. Se lembra de Davi, no Salmo 30, quando ele diz que lá no alto da sua arrogância, bastou o Senhor desviar dele o seu olhar, ele ficou logo conturbado. Portanto, queridos, a graça de Deus precisa nos convencer sempre de que não é a nossa justiça que move a Deus e de quem de fato somos, mas também de quem é o Senhor, o grande e poderoso Deus, que tem sido bondoso para conosco, que tem sido fiel à sua palavra em nosso favor. Uma quarta lição, queridos, que quero destacar nesse texto. 9, versos 13 e 14. Falou-me ainda o Senhor dizendo: atendei para este povo, e eis que ele é povo de dura cerviz. Deixa-me que o destrua e apague o seu nome de debaixo dos céus, e te faça a ti nação mais forte e mais numerosa do que esta. Aqui Moisés está relembrando quando o povo havia pecado ali, fazendo um bezerro de ouro, e Deus, portanto, provou Moisés naquele dia, dizendo que iria destruir aquele povo por causa dos seus pecados, levando Moisés a interceder por aquele povo. Daí nós encontramos uma quarta lição, e nós não podemos esquecer. Portanto, precisamos nos convencer que, mesmo Deus sendo gracioso, não deixará de punir o nosso pecado. E fazendo uma lembrança do que foi dito no capítulo 8 de Deuteronômio, na mensagem de domingo passado, e quem quiser observar, basta ver os vídeos, ou o vídeo da semana passada, devemos lembrar que todos os atos de Deus, movidos pela sua disciplina, é movido também pelo seu amor, pois ele disciplina movido pelo seu amor. Mas também precisamos nos convencer de que mesmo Deus sendo gracioso, providente, ele também é justo. E é preciso, portanto, que a nossa convicção de que Deus é gracioso
deve mover o nosso coração em direção a Deus e não o contrário. Nunca se esqueça daquilo que Paulo vai dizer no livro de Gálatas, capítulo 5:13, que nós não podemos usar da liberdade para dar ocasião, portanto, à libertinagem e ao pecado. Nós não podemos nunca nos esquecer de que Deus é gracioso e é a sua graça, é o seu favor em relação a nós que move os seus atos e não os nossos atos de justiça. Mas isso não pode nos levar a termos, portanto, uma atitude equivocada em achar de que Deus deixou de ser justo. Lembre-se que no Velho Testamento, e de forma bem clara, graça e justiça sempre estão presentes. Queridos, e uma última lição que quero deixar, nós encontramos aqui no verso de número 29, de Deuteronômio, capítulo 9. Diz assim: todavia, são eles o teu povo e a tua herança. É Moisés intercedendo pelo povo, que tirastes com a tua grande força e com o braço estendido. Portanto, uma quinta lição que quero deixar para você nessa manhã é: precisamos aprender a viver a graça de Deus. Precisamos aprender a viver a graça de Deus. Moisés diz: Senhor, este é o teu povo, estes são a tua herança, que o Senhor tirou do Egito. Daí então, queridos, nós precisamos aprender a viver a graça de Deus. Nós temos um hábito muito comum, uma grande ilusão que impera ao nosso redor, que é vivermos baseados na nossa justiça própria. Quando nós somos honestos, sinceros, e nós fazemos um esforço de olhar honestamente para quem a gente é, o que a gente percebe é que somos frágeis, limitados e pequenos. Mas quando nos falta o trabalho e a honestidade de fazer esse esforço, de nos ver como de fato nós somos, cresce em nós uma justiça própria, cresce em nós uma ilusão de achar que aquilo que a gente é e tem é fruto do nosso trabalho. E são nessas ocasiões que nós temos a dificuldade de vivermos a graça de Deus. E daí, queridos, eu arrisco dizer que são em momentos como estes que Deus, movido de amor pelo seu povo, nos tira todo o chão, para que nós sejamos convencidos a perceber e entender que sem a graça de Deus nós não somos nada, que sem a graça de Deus nós não temos nada, que sem a graça de Deus não há nada por que esperar. E é por isso que Moisés, ao dizer para o Senhor: Senhor, este é o teu povo, este é a tua herança. Não era para lembrar a Deus, Deus sabia disto. Mas para deixar bem claro, para relembrar aquele povo, que aquele povo estava possuindo aquela terra, porque aquele povo pertencia a Deus, e não pertencia porque eram bons, porque eram maiores, porque eram poderosos, mas estavam possuindo porque Deus os amava, e porque Deus era gracioso. E essa lição deve permear a nossa vida, nos convencendo sempre de que devemos viver a partir da graça de Deus. Devemos nos convencer todos os dias se o que temos para comer, a cama que temos para dormir, a casa que nos abriga, a família que possuímos, os bens que nós temos, o livramento aqui e acolá é fruto da graça de Deus. E viver, queridos, debaixo dessa graça, viver nessa dependência, não apenas faz todo sentido, mas muda todas as nossas perspectivas, todas as nossas expectativas de todas as coisas que nos cercam. Portanto, precisamos aprender a viver a graça de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que o amor e a graça de Jesus fortaleça o seu coração nessa manhã, que você experimente dessas verdades, e que nessa manhã e que nesse dia o seu coração seja levado e convencido a entender que a graça de Deus é a razão de existirmos. É a graça de Deus que é a razão de termos esperança. Vamos orar?
Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã nós nos achegamos à Tua presença, agradecidos pela bondade e pela Tua graça que nos cerca. Há quem diga, ó Deus, que não consegue enxergar a graça no Velho Testamento, mas todo o Velho, todo o Novo, toda a Escritura está repleta da graça do Senhor. E se não fosse a Tua graça, não haveria esperança, estaríamos todos perdidos. Por isso eu te peço, Deus, que nessa manhã Teu Espírito aplique essa palavra ao coração de cada crente, para que ao olhar esse texto, ó Deus, se convença do quão grandioso, do quão bondoso, do quão gracioso é o Senhor. Mas que se convença também do quão nós de fato somos. Que a nossa justiça não nos garante nada, mas é a justiça de Cristo, fruto da graça do Senhor. Portanto, ó Deus, nos fortaleça e nos ajude a viver nesta dependência para o louvor do Senhor. E que estas verdades possam gerar impactos na nossa vida social, nos nossos relacionamentos familiares, na nossa perspectiva com os bens materiais que possuímos, possa gerar um impacto na nossa vida cotidiana, sabendo de que tudo o que temos e que somos é fruto da graça do Senhor para conosco. Portanto, abençoe o Teu povo, abençoe aqueles que Te servem, abençoe a Tua herança, ó Deus, comprada pelo sangue, com o sangue precioso de Cristo Jesus. E cada irmão nessa manhã, ó Deus, entenda a Tua verdade e compreenda, ó Deus, o Teu amor. Os abençoe para que nesses dias, ó Deus, de isolamento social, nesses dias de profundas provações, eles não se esqueçam de que ainda continuam de pé, porque é a Tua graça que os mantém de pé. E por eles eu peço que Tu os convença e os façam, ó Deus, a descansar no Senhor. É a oração que faço, ó Deus, em Cristo Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as eternas consolações, o Espírito Santo de Deus, esteja conosco, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a todos e que você tenha um bom dia.